Esta é a Zona Franca do 24 Horas. Em contagem decrescente para o Natal e para o final de ano, é hora de fazer a retrospectiva de 2025. Afinal, quais foram os acontecimentos e as personalidades que se destacaram ao longo deste ano político? As escolhas que se seguem são da responsabilidade de João Torres, Carlos Eduardo Reis e Patrícia Carvalho. Patrícia, começava por si. Que personalidade e que acontecimento é que destaca deste ano? Olá a todos. A personalidade, antes de me referir à personalidade que eu escolhi, queria só dar uma pequena nota a outra personalidade que eu acho importante. A Corina Machado ganhou o Nobel da Paz e que tem tido pouquíssima visibilidade na nossa imprensa, porque é uma mulher que tem vindo a combater a ditadura de esquerda da Venezuela e, portanto, nem feministas, nem imprensa que é amplamente dominada por esquerda está a dar o devido valor a Corina Machado. Agora, personalidade portuguesa do ano, eu acho que é a Ministra da Saúde e não, naturalmente, pelas melhores razões, porque é uma ministra que tem vindo a acumular polémicas atrás de polémicas e quando eu digo aqui polémicas não é numa questão de polémica em si, é o que isso representa para o Sistema Nacional de Saúde, porque são mulheres que morrem, urgências que estão fechadas, mulheres que dão à luz em estradas, na rua, em ambulâncias, o que seja, porque os hospitais mais próximos estão fechados. E ainda assim continua a ser Ministra da Saúde. E eu acho que é uma coisa incrível. Se isto fosse uma empresa privada, alguém com tamanha incompetência já tinha sido despedida há bastante tempo. E dar nota também que a anterior Ministra da Saúde do governo de António Costa, Marta Temido, foi exonerada por muito menos do que nós já vimos a acontecer desde que esta Ministra Pediu admissão, não tomou. foi exonerada como consequência do motivo de demissão. Pronto, pediu admissão por muito menos do que já aconteceu sob a alçada No vosso grau, não desta é? Vocês têm Ministra. um termómetro, não é? Não é uma Depois questão, decidem. não é uma questão de É termómetro, o grau é Marta olhar. Temido, passou o grau Marta Temido. Não, Será que sim? mas acho que é perfeitamente honesto dizermos que Marta Temido há, teve vários há anos Ministra da a Saúde. admissão de Marta Temido na sequência de casos graves também, de mortes, mas neste espaço de tempo, um ano e meio, sensivelmente, esta Ministra da Saúde tem sido um verdadeiro desastre. Quer dizer, não há uma medida que a Ministra tenha anunciado que se possa dizer boa medida, está a ter resultados, está a ajudar as pessoas. Não, quer dizer, não, em um ano e meio, nenhuma medida que nós possamos Bem, dizer a valorização sim, das senhor. carreiras, isso foi muito importante. Pronto. De facto, A valorização das já carreiras. discorremos sobre isso E em anteriormente. termos de acontecimento do ano? Acontecimento do ano, eu acho que é o resultado das eleições legislativas de maio passado, que colocou o Chega como o segundo maior partido português, líder da oposição. Porque é que eu acho que é o acontecimento? Porque o Chega é um partido muito recente. O Chega foi formado em 2019, portanto, 6 anos depois, o Chega teve esta capacidade e isso devemos naturalmente às pessoas que votam em nós e que confiam em nós para, em apenas 6 anos, conseguir chegar a líder da oposição. E, portanto, acho que é o facto que marca politicamente, ou um dos, na minha ótica, é o que marca mais, o ano político que está agora a terminar. João, um comentário a estas escolhas. Bom, eu talvez começasse por dizer que estranho muito a referência a Maria Corina Machado, porque eu pensava que o Chega tinha ficado muito defraudado com a não atribuição do Prémio Nobel da Paz a Donald Trump, pelo menos considerando os pelo menos 2 votos de saudação direta ao Presidente dos Estados Unidos da América, que apresentou na Assembleia da República. Mas repara, eu falo por mim, não falo por mais 80 mil militantes do eu Chega. estou a responder a uma Pronto. questão Só para para deixar comentar claro. Só para as deixar claro. escolhas. Relativamente à escolha da Ministra da Saúde, eu mais à frente direi também qual foi a personagem política que escolhi, mas essencialmente estou de acordo com as falhas muito significativas
que tiveram lugar e ficaram à vista de todos no Serviço Nacional de Saúde e que, do meu ponto de vista, deixam a Ministra tremendamente fragilizada. Já aqui disse uma vez que tenho a opinião de que a decisão última da composição de um governo cabe a um Primeiro-Ministro. Tenho muitas dúvidas sobre as condições efetivas para que a atual Ministra da Saúde possa desempenhar este cargo de forma desempoeirada depois de tantos episódios que aconteceram, alguns dos quais envolvendo, enfim, tristes mortes. Mas aqui em relação ao crescimento do Chega. E em relação ao crescimento do Chega, eu também estou de acordo que é de facto um dado absolutamente inalienável do ano político de 2025. É verdade, o Chega elegeu mais 2 deputados do que o Partido Socialista, teve por uma margem pequena menos votos do que o PS, mas é de facto líder da oposição, na medida em que tem mais mandatos, e essa é a tradição para aferir a liderança da oposição. E, evidentemente, não é um facto que me tenha agradado, sob nenhum ponto de vista. Eu lamento sempre quando a extrema-direita cresce. Desta vez cresceu muito substantivamente. Eu respeito muito os eleitores do Chega. Isso não significa que eu concorde com o partido Chega. Acho que quem vota no Chega tem uma razão e um fundamento para o fazer. Infelizmente, eu acho que o Chega representa muitos vícios e um lado muito negativo. É uma espécie de produto quase resíduo de um sistema ou de um regime democrático. Mas, enfim, eu percebo as escolhas e acho que elas fazem sentido na perspectiva, naturalmente, do que foi argumentado por alguém que representa o Chega na Assembleia da República. Um deputado socialista falar de vícios é só irónico, mas ok. Bem, Carlos, aqui as escolhas da Patrícia tinham algum ponto de contacto também com as suas... Tem no acontecimento, sim, tem algum contacto. Não uma coligação, há apenas um contacto. Tem a ver com uma nova configuração parlamentar, naturalmente. É um dos factos do ano. Chamaram-lhe o fim do bipartidarismo, talvez seja, embora o Partido Socialista, com uma implantação, embora terceiro no quadro parlamentar, mas com uma implantação nas autarquias, que lhe permite claramente ser o segundo maior partido. Mas o dado é mesmo uma maioria muito ampla de centro e de direita no Parlamento, depois de, há relativamente pouco tempo, ter havido uma maioria de esquerda forte do Partido Socialista e antes também com a chamada geringonça no Parlamento. E, portanto, o mundo está mesmo muito mais rápido. E, portanto, eu acho que esse é um facto muito relevante deste ano de 2025, que impacta naturalmente na forma como nós nos relacionamos com a política e como fazemos política, e temos que, evidentemente, nos adaptarmos a esta nova realidade, respeitando a vontade do povo. E é curioso aquilo que o João disse, porque em muitos dos locais da análise política que faço de alguns resultados em determinado tipo de eleições, houve até transferência de votos do Partido Socialista para o Chega, seja como protesto ou até de outra... Mas muito menos do que se pensa. De outra- De acordo, pelo menos, com o estudo que o Instituto de Ciências Sociais fez, Por exemplo, na minha zona... há mais transferência de votos do PSD para o Chega do que do sim. PS para o Chega. Isso é natural, mas não era expectável, e sobretudo eu falo da zona onde sou autarca, da região do Minho, em que se verifica muitas vezes quase uma transferência direta de votos que o Partido Socialista perdeu em determinado tipo de eleição para Eu acho que há um ponto intermédio que é o da para o abstenção. Chega. O Chega vai buscar, comparativamente com as Também eleições de vai. 2024, muitas pessoas que se abstiveram no ano passado e que podiam ser, antes, eleitoras tradicionais do PS. Mas de facto, sim, há uma alteração substancial na forma como a política é feita em Portugal, e há também um facto que eu acho que é positivo para o partido onde milito e para a área política com que me identifico. Temos um governo, temos um Presidente da República que vem da nossa área política, governamos os dois arquipélagos na Madeira e também nos Açores, e vamos liderar a Associação, vamos voltar a liderar a Associação Nacional de Municípios, e eu acho que isto é uma circunstância relevante também para o PSD e, em alguns casos, também para o CDS, que connosco está em algumas coligações. E, portanto, acho que aí estou de acordo com
com a Patrícia, há de facto um novo quadro parlamentar que é um acontecimento muito relevante de 2025. E em termos de personalidade que, digamos, que marca o ano? Há várias personalidades, até por aquilo que acabei de dizer e pelo acontecimento, há várias personalidades que poderiam marcar este ano político. Luís Montenegro, André Ventura, mas acho que, até como militante do partido, do PSD, perdermos Francisco Pinto Balsemão foi, para mim, em termos de personalidade, aquilo que eu registaria em 2025. Nosso militante número 1, eu diria o quinto pai fundador da democracia, com Mário Soares, Francisco Sá Carneiro, Freitas do Amaral e Álvaro Cunhal, por todo o trabalho que desempenhou tanto no partido como no governo e depois na iniciativa privada. Acho que é justo dizermos que a revisão constitucional de 82 tem um cunho também muito pessoal, um trabalho enorme na defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, seja como empresário, seja também como político. E a navegabilidade do Douro, que para nós é uma realidade, enfim, quase natural, vem também da altura em que, por circunstâncias trágicas que todos conhecemos, acabou por liderar o governo da AD e todo o trabalho que fez em defesa da privatização dos órgãos de comunicação social. Eu acho que deu, numa fase de consolidação da democracia, deu um contributo muito importante ao país, e eu não queria deixar não queria deixar de falar de Francisco Pinto Balsemão, que um grande político, um grande empresário, um homem também da moderação, até pela forma como sempre se relacionou com o Partido Socialista e Mário Soares também, não é? E até isso foi importante, porque os sistemas políticos também se fazem sobretudo com personagens, com protagonistas, e a relação entre esses protagonistas no tempo, e esse papel para a democracia, para a consolidação da democracia foi muito, muito importante, e não podia deixar de falar em Francisco Pinto Balsemão. João, e as suas escolhas para tentarmos aqui ler o que foi este ano? Bom, do ponto de vista da personalidade do ano, eu escolhi Luís Montenegro. E não o faço pelas mesmas razões do que faria um militante do PSD, mas também não o faço com ironia. Luís Montenegro foi o vencedor das eleições legislativas. E esse dado é um dado, para mim, muito considerável. Porque conseguiu, apesar de todas as mazelas éticas que, do meu ponto de vista, tem e continua a ter, com uma eleição, passar uma esponja sobre um conjunto de situações, e não me estou a referir de forma alguma a processos de natureza judicial, mas conseguiu passar uma espécie de esponja por cima de um conjunto de factos que, do meu ponto de vista, não enobrecem a qualidade da nossa democracia por parte de quem exerce a responsabilidade de chefiar um governo. E, por um lado, tem mérito por isso, porque os portugueses escolheram livremente, e o PSD foi, de facto, o partido mais votado. Por outro lado, eu acho que essa percepção ética sobre o Primeiro-Ministro, pelo menos do meu ponto de vista, mantém-se como sendo muito negativa. Mas a verdade é que a eleição foi quase um checkpoint, ou um momento, em que, a partir do qual deixou de se pesar isso nas considerações sobre o Primeiro-Ministro. E isso, como cidadão, com franqueza, preocupo-me e insisto que estou apenas a fazer uma caracterização ou uma avaliação do ponto de vista ético sobre o facto de, enfim, no contexto que é público e conhecido, a família ter continuado a receber várias avanças já com o Dr. Luís Montenegro como Primeiro-Ministro. E eu, enfim, sou coerente. Aquilo que dizia antes das eleições, apesar de não ter sido mais discutido, ou pelo menos com a mesma intensidade, no espaço público, eu faço também questão de assinalar. Portanto, por um lado, reconheço a vitória que ele teve, que é naturalmente um feito para o próprio e para o Partido Social Democrata, neste caso para a coligação AD, mas quero deixar esta nota, que é naturalmente uma nota negativa. E por outro lado, também porque muitas das falhas sistémicas que estamos a assistir e que são já da responsabilidade deste governo, eu atribuo mais ao Primeiro-Ministro do que aos ministros
individual ou setorialmente. O tema da saúde chegou a um ponto tal em que eu não consigo apenas responsabilizar a Ministra da Saúde. Acho que esse domínio de responsabilidade já atingiu de forma, inequívoca o próprio Primeiro-Ministro. Talvez perante a opinião pública ainda consiga sustentar a sua imagem, a sua posição. Talvez a greve geral seja o primeiro momento em que verdadeiramente o Governo está a sentir um grande obstáculo por parte da sociedade, por causa da teimosia da reforma laboral, mas insisto neste ponto que me parece ser muito importante. O Primeiro-Ministro, nas áreas que apresentam maior preocupação mais crítica, como é o caso da saúde, como é o caso da própria habitação, entre outros domínios, é, para mim, o primeiro rosto responsável e, no meu caso, pela negativa. Em relação ao acontecimento do ano 2025, eu escolhi a escalada dos preços da habitação, porque o primeiro semestre de 2025 teve a maior aceleração dos últimos anos, das últimas décadas, em relação ao crescimento, ao aumento do custo da habitação no nosso país. O que é que isto significa? Que se encarássemos, através de um gráfico, o aumento, ou neste caso, os custos da habitação, ele teve uma subida mais do que exponencial no primeiro semestre deste ano. O que significa que os diferentes pacotes, penso que já vamos em 3 e que o Primeiro-Ministro anunciou um quarto sobre habitação, são apresentados como sendo, no fundo, salvíficos em relação a este problema, a esta chaga da nossa sociedade. Eu insisto que não é um problema só português, mas as receitas que o Governo tem utilizado até ao momento para lidar com este fenómeno têm produzido um impacto, um efeito contrário àquele que, e eu acredito que sim, seria o seu próprio objetivo. E, portanto, numa matéria tão importante, que merece proteção constitucional, como é o caso da habitação, o facto de tantas e tantas pessoas se verem privadas hoje da sua autonomização por nem um quarto conseguirem arrendar, quanto mais arrendar uma casa, ou quanto mais, comprar uma casa, eu creio que é um facto absolutamente decisivo para o ano de 2025. Está-se a intensificar muito uma realidade que é relativamente nova, não vem só de agora, como é evidente, mas que é relativamente nova, que é muitas pessoas, não por se deslocarem do seu local de residência para um outro local para trabalharem, mas mesmo para, vivendo, por exemplo, no Porto ou em Lisboa, sair de casa dos pais, arrendarem quartos em conjunto com outros amigos para saírem de casa, mantendo-se na mesma cidade de residência que detinham anteriormente. Isto é, portanto, muito preocupante do ponto de vista do impacto que está a ter na própria sociedade portuguesa. Muito bem. Patrícia, Carlos, não sei se querem comentar estas escolhas. Eu queria complementar o que o João dizia há pouco sobre as eleições terem sido uma espécie de esponja em toda a polémica que estava a haver em torno do Primeiro-Ministro, mas foi exatamente por isso que o Primeiro-Ministro quis ir a eleições, porque ele sabia que a moção de confiança ia ser chumbada, porque tinham sido apresentadas 2 moções de censura anteriormente, uma do PCP, pronto, vale o que vale. E o PS tinha avisado que o limite era uma moção de confiança. Votaríamos contra. Exatamente, e o Chega, já tendo apresentado uma moção de censura, naturalmente não ia votar a moção de confiança. Portanto, Luís Montenegro, quando decide apresentar uma moção de confiança, falo com a consciência absoluta de que ia para eleições. E o objetivo era exatamente este, era voltar a ganhar eleições para poder dizer que aqueles problemas não são assim tão importantes, como veem, as pessoas continuam a confiar neste Executivo e, portanto, vamos seguir em frente e é como se nada se passasse. Estou de acordo. E queria também, se me permitem, outra nota, o João falava sobre a imigração, sobre a habitação. Isso é quase a cassete, porque a amanhã foi logo para a imigração. Mas já vais perceber porquê. Vai chegar lá. Da habitação, o João terá que concordar que não só, mas também o número excessivo de imigrantes também contribui para a escalada de preços na habitação em Portugal, porque nós sabemos nas condições em que infelizmente vivem,
mas com 10 pessoas a viver numa casa, naturalmente tem uma capacidade financeira maior de pagar rendas mais elevadas e isso, de arrasto, vai subindo o nível das rendas que se pratica em Portugal. Eu queria só fazer um comentário breve a esta... Eu disse não só, mas também, atenção. Sim. Porque Portugal tem uma percentagem de população imigrante abaixo da média da União Europeia. Portanto, essa ideia de imigração excessiva, para mim, é um conceito que tem de ser preenchido. Desculpa, 1,6 milhões de imigrantes num país de 10 a 11 milhões, para mim é excessivo. Nem sabemos exatamente qual São os últimos dados do governo, 1,6. Há uma certa... Não sabemos bem porque o PS, quando lá esteve, Há uma foi certa bar dúvida. aberto e nós não sabemos ao certa quantidade de gente que entrou. Não foi bar aberto Foi nenhum. bar aberto. Podemos discutir isso com muita calma num outro programa, mas gostava também de dizer uma coisa que eu acho que é extraordinária, que é o facto, ainda recentemente, a primeira-ministra italiana, Gianni Meloni, ter invertido a política migratória de Itália, passando do discurso que o Chega tem para um discurso de abertura à imigração pelos constrangimentos económicos que a falta de mão de obra estava a gerar. Mas aí o erro é dela, não é do Chega. Não, eu, por acaso, acho que não há erro nenhum da primeira, de quem lidera o governo italiano. Há uma factualidade, não é? E todos nós sabemos que há um conjunto de imigrantes em Portugal que que prestam serviços que hoje muitos portugueses não querem fazer. Portanto, não querem porque não precisam, porque sabem que podem continuar no subsídio de desemprego a receber. Não é verdade isso. Não é verdade isso. A gente sabe que é verdade. Estigmatização. Não é estigmatização, é a realidade, João. Desculpa, é a realidade. É só andar um bocadinho na rua, pelos cafés, falar com as pessoas. Se falas com uma pessoa que está no mini-mercado ou com uma pessoa que está num café, ela vai-te saber identificar as pessoas que podiam estar a trabalhar e que não estão porque não querem. Isso é mesmo uma conversa de café. Não vou entrar nessa. Mas eu não tenho problemas nenhums com a conversa de café, porque é na conversa de café que estão as conversas honestas. Bem, entretanto dava para perceber que o tema da imigração também podia ter sido um dos temas do ano. E agora, para fechar o nosso último programa de 2025, deixava-vos o desafio de partilharem aqui connosco uma ideia, um propósito para o ano, ou um desejo para o ano que aí vem. Patrícia? Eu gostava, honestamente, e politiquices à parte, partidarismos à parte, eu gostava mesmo que o próximo ano fosse melhor para as pessoas, melhor do ponto de vista da saúde, de poderem ter um acesso garantido à saúde, chegarem ao final do mês com a possibilidade de fazerem uma despesa extra, porque os preços, o custo de vida estão a reduzir. É o desejo que eu tenho. Aqui na habitação, que o João falava da habitação, eu gostava mesmo que fossem implementadas políticas que ajudassem os jovens a saírem da casa dos pais e manterem-se em Portugal, não terem que emigrar, porque aqui não conseguem pagar uma renda de uma casa, por mais modesta que seja a casa, com o salário que recebem. Este é, honestamente, o meu desejo para 2026. Não sei se vai ser cumprido. Eu tenho uma leve desconfiança que não, mas ainda assim era o que eu gostaria mesmo, com muita franqueza. Carlos? Eu vou insistir na questão da Ucrânia, porque entendo que não só é importante parar essa guerra, mas sobretudo pelas implicações que um suposto plano de paz feito nas costas de Zelensky e dos ucranianos podem significar para a Ucrânia e também para a Europa. Portanto, o meu desejo para 25, para lá de tudo aquilo que é natural que desejemos, saúde e prosperidade que aqui a Patrícia já referiu, acho que podia ser um facto muito relevante para 26, terminar a guerra, um plano de paz que permitisse que a Ucrânia se reerguesse, sem abdicar do seu território, sem violação das fronteiras, sem violação da sua soberania e com uma penalização efetiva de quem invadiu um país soberano como a Rússia fez. João? Bom, eu pensei em várias possibilidades. Uma delas seria também desejar boa sorte aos candidatos democratas nas eleições que vão disputar em 2026, mas
eu escolhi, justamente em linha com aquilo que o Carlos acabou de mencionar e que eu subscrevo na íntegra, como um desejo, um olhar mais atento da comunidade internacional para outros conflitos, para além do conflito e da guerra na Ucrânia, para além da guerra entre Israel e o Hamas. Estou muito preocupado com outros conflitos, sem querer desconsiderar estes dois que mencionei, que estão a ter consequências dramáticas no mundo em que vivemos e estão a merecer uma atenção muito reduzida por parte da comunidade internacional. Dou apenas 2 exemplos e muitos outros haveria para mencionar. O caso da Nigéria, onde a perseguição a minorias muçulmanas no norte e, fundamentalmente, mais a sul, a perseguição aos católicos é absolutamente inaceitável sob todos os pontos de vista. E, portanto, é uma matéria que a mim me preocupa muito, o tema da liberdade religiosa e, enfim, o tema do próprio terrorismo em si mesmo, porque é isso que está a acontecer na Nigéria, e também a situação no Sudão. O Sudão é, porventura, o país que está a viver uma crise com consequências do ponto de vista humanitário, consequências do ponto de vista humanitário, mais graves no mundo em que vivemos. Estamos a falar de milhões de refugiados, estamos a falar de muita gente que morre todos os dias e que não está, no caso, este conflito latente e já prolongado, a merecer a mesma consideração que eu acho que seria desejável. E isto encaminha-nos também para o facto de o continente africano ser ainda um continente que o mundo, por vezes, de forma direta ou indireta, acaba por tentar esconder no cenário internacional e isso não parece de todo justo. Portanto, um olhar mais atento da comunidade internacional em relação aos conflitos, desde logo aos conflitos que estão a ter lugar em África, dando como exemplo a Nigéria e o Sudão. João, posso só fazer uma pergunta? Na Nigéria, a perseguição religiosa que está a ser feita por quem? Está a ser feita por grupos terroristas, fundamentalmente, não alinhados com as Forças Armadas. Portanto, no fundo, o Estado da Nigéria procura combater esta realidade, mas são grupos armados terroristas e extremistas do ponto de vista islâmico. Portanto, estamos a falar de grupos extremistas islâmicos que, no norte, perseguem também comunidades muçulmanas. Eu queria perceber, a Patrícia só queria que dissesse islâmicos. Sim, não há problema nenhum. Não, porque isto, agora voltando a cassete atrás ao que foi dito no programa anterior, com aquilo que pode acontecer na Europa, com a invasão de uma Patrícia, não é, islâmica. desculpa, eu tenho que ser, desculpem lá, isto não é sério. O que é? acabaste de dizer não é sério. O problema é que não só é sério, como é grave. Sabes, o que estás a fazer, é tomar o todo por uma parte. Um grupo católico cristão a perseguir outros grupos de outras crenças. Eu quero dizer o seguinte: não tens. O terrorismo Chama-se tolerância. não conhece religiões. O terrorismo não conhece religiões nem etnias. É a tolerância que não existe. Mas eu defendo a tolerância. Pronto, ainda desculpa, bem, o que estás a fazer é gravíssimo. Estás a acusar toda a comunidade islâmica. Estou a constatar o que está à vista de toda a gente. Isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. Não, é grave que isto aconteça, é grave. Estás a estigmatizar toda uma comunidade. Eu não estou a estigmatizar. Fiz uma pergunta e tu respondeste. Acho que temos aqui temas para o próximo ano. Eu queria agradecer muito a vossa participação ao longo destas últimas semanas aqui no Zona Franca. Seguramente que em 2026 teremos muitos temas para debater e este programa de final de ano fica por aqui. O Zona Franca regressa em 2026. Entretanto, este episódio fica disponível no site do 24 Horas, no YouTube e no Spotify.